O que acontece quando uma seita falida precisa desesperadamente de um novo discípulo para sobreviver? Eles mandam seu melhor aluno Su Tiangui fingir ser um mestre incomparável para enganar um novato. O problema? O novato Ye Ping, que não tem nenhuma raiz espiritual e se acha um lixo, é na verdade um gênio de nível divino que leva a sério cada palavra inventada por seu mestre. Acompanhe a história hilária de Su Tiangui, um mestre de mentira que só queria manter a seita funcionando por mais um ano, mas que acidentalmente desperta um poder que abala os céus em seu discípulo super talentoso. Este não é o seu manguá de cultivo comum. É uma comédia de erros e mal entendidos de proporções épicas. A história começa com um homem de aparência desonesta e um sorriso malicioso, o suor escorrendo por sua testa. Eu transmigrei, ele nos conta, do tipo plagiador. Depois de 9 anos de esforço, ele finalmente aprendeu a ler e escrever, uma conquista que o levou a um surto de raiva e frustração. Olhem, domínio do fogo, ele gritou, imaginando-se um cultivador poderoso apenas para descobrir a verdade chocante. O quê? O que está acontecendo? Este mundo poderia ser um de cultivo? Ele se perguntou, horrorizado, ao ver cultivadores reais voando pelos céus. A realidade o atingiu com força. O sistema do mundo o repreendeu. Talvez haja um erro na entrada de dados da configuração do mundo. Tudo bem, vou começar do início. Você consegue. Mas para ele, que viveu 9 anos de miséria, era tarde demais. O quê? Você sabe como eu vivi esses 9 anos? Ah, não brinque comigo assim. Eu não quero mais estudar. Se eu posso cultivar, quem ainda iria para a escola? Ah! Mas então, uma epifania o atingiu. Ei, espere um segundo. Transmigração? Cultivo? Isso não é exatamente como a abertura clássica de uma novel de Hokkei? O que significa que meu talento deve ser terrivelmente forte. Sua esperança, no entanto, foi rapidamente esmagada. Na cerimônia de avaliação da raiz espiritual, a pedra revelou a dura verdade. Nenhuma raiz espiritual. Droga, eu quero isso! Ele gritou em desespero, percebendo que sua transmigração não era nada como os livros diziam. A vida parecia sem sentido. Enquanto ele lamentava seu destino, uma voz gentil o chamou. Jovem amigo, você deseja cultivar a imortalidade? Um homem de aparência sábia o olhou com um sorriso. Ele foi levado para a seita King Yun Dao, onde conheceu o mestre da seita, o daoísta Tai Hua. Shang Yu, eu tenho uma tarefa para você. Meu bom discípulo, você deve ajudar seu mestre. É um grande assunto. O mestre, Shang Yu, parecia cético. Para uma seita pequena e sem ranking como a nossa, que grande assunto poderia haver? Não muito tempo atrás, os superiores emitiram uma nova política para abolir seitas de baixo escalão. A menos que pudessem reunir 8 discípulos estáveis dentro de um ano e ser promovidos a uma seita de terceiro ranking, eles seriam dissolvidos. Eles precisavam encontrar apenas mais um. Não é tão fácil, ele lamentou. Ontem mesmo, eu fui à cerimônia de avaliação da raiz espiritual e as seitas estavam lutando desesperadamente por prodígios, e a luta foi selvagem. Não vá, vamos conversar um pouco mais. Tchá, nem mesmo um campo de batalha seria tão assustador quanto isso. Você está tentando alimentar mendigos. Eles até usaram armadilhas de beleza descaradamente. Apesar das dificuldades, no final ele conseguiu pregar um. Ye Ping, um jovem novato sem raiz espiritual. Mas ele era uma pessoa decente e, mais importante, estava disposto a trabalhar sem estipêndio. Chang Yu, onde mais você pode encontrar um tolo? Um discípulo tão bom? O mestre disse satisfeito. Mas eu me preocupo que, uma vez que ele perceba o quão lixo é nossa seita e descubra que não pode aprender nada, ele provavelmente fugirá. Então o mestre teve um plano brilhante. Simplificando, finja ser um mestre e ensine-o, arraste-o para fora. Uma vez que mantivermos a seita segura por um ano, deixe-o escolher se quer ficar ou ir. Tch! E eu pensei que era algo sério. É apenas fingir ser incrível. O quê? Você não está disposto? De volta ao presente, Chang Yu se preparava para seu papel. Montanha Qinshan,
Abençoada montanha imortal, de fato, você veio a mim para isso? Você encontrou o homem certo. Isso é exatamente minha especialidade. Isso é algo para se orgulhar. De toda forma, Changyu, contanto que você possa impedi-lo de sair por um ano. Não, já que estou agindo, uma alma tão pequena está me arrastando para algo tão raso. Lidando com um novato completo, eu só preciso de um pequeno truque. Ah, então já está começando. Nada mal, nada mal. O título de protetor de Qin Shan é bem merecido. Se eu falhar nesta tarefa, engolirei esta espada inteira. Mostre-a agora. Se não houver mais nada, eu vou me despedir. Eu esperarei por ele esta noite na montanha de trás. Tudo bem, eu vou te mandar de volta com minha espada. Mas o jovem discípulo recusou. Não precisa. Depois de 3 dias de separação, deve-se olhar para um homem com novos olhos. Eu não sou mais aquele pequeno discípulo que precisava do mestre para mandá-lo embora. Ele fez um gesto com a mão, uma energia roxa brilhando. O mestre ficou chocado. Hã? Aquele gesto de mão. Poderia ser. Esta era próspera, assim como você desejou. Espada, venha! Uma espada voou em sua mão. Puta que pariu! Isso realmente é cavalgar na espada. Como isso é... Ele não é o lixo que pretende ser. Enquanto o jovem se preparava para partir, o mestre o observou com uma mistura de surpresa e admiração. Você não o fez? Eu acidentalmente não consegui resistir e fingi um pouquinho de novo. Que palhaço! Vamos esperar que o novo irmão Júnior não seja levado por você. A noite caiu. No pico da montanha de trás, o jovem discípulo esperava. Ele escolheu um local para criar o clima. Atim. A montanha tão alta, verdadeiramente os imortais são extraordinários. A lua cheia brilhava sobre ele, enquanto ele esperava seu novo discípulo, pronto para começar seu grande ato. Capítulo 2. Uma pergunta. No pico da montanha, sob o brilho da lua cheia, Yeping viu seu novo mestre, o irmão sênior da seita Qingyun. Ele pairava no ar, numa figura de poder e mistério, sua espada brilhando com uma luz azul etérea. Espada... Imortal da espada? Yeping gaguejou, maravilhado. Mas então, a dúvida começou a se infiltrar em sua mente. Espere. Algo não está certo, ele pensou, a desconfiança crescendo. Uma seita disposta a aceitar um lixo inútil como eu, sem poder espiritual, deveria ser muito ruim, certo? Então por que ela tem um discípulo de aparência tão extraordinária? Uma ideia louca surgiu em sua mente. Poderia ser. Esta seita pode parecer uma seita de terceira categoria, sem rank, na superfície, mas na realidade é algum tipo de seita de supermundo oculto, onde todos dentro são uma potência. E um recado aleatório poderia me levar aos céus. Parece realmente possível. Ele se lembrou de suas primeiras impressões da seita. Quando ele seguiu o mestre pela primeira vez, ele sentiu uma sensação avassaladora de delapidação. Eu não pensei muito nisso na época, mas agora que me lembro, foi um pouco demais. Não importa o que, ainda era uma seita de cultivo. Como poderia estar tão decadente? E então, mesmo em um estado tão arruinado, cada canto estava impecavelmente limpo. Suspeito, suspeito, tudo parece suspeito. A conclusão era óbvia, mas se eles estão deliberadamente mantendo um perfil baixo para se esconder do mundo, então tudo faz sentido. Mesmo entre os 3 milhões de mortais da espada nos céus, eles ainda teriam que curvar suas cabeças diante de mim. E então a incrível arrogância do irmão sênior. Transcendente do irmão mais velho. Você conseguiu alguns aqui, garoto. Muito bom, eu gosto do seu estilo. De agora em diante, você é meu. E Yeping ficou chocado com a própria revelação. Não esperava que, apenas saindo para te conhecer, eu conseguisse uma pose de pretensiosa de graça. Já que meu novo irmão mais novo me elogia tanto, seria ruim não retribuir o favor. Ele se curvou. Changyu, por sua vez, estava apenas fingindo. Embora eu não esteja muito preparado, vou conceder-vos uma oportunidade e fortuna. Com um movimento dramático, uma suave brisa envolveu Yeping. Eu sou o irmão mais velho da seita Qiondao.
Esta brisa é, na verdade, uma arte secreta de conceder fortuna, capaz de aumentar muito seu talento de cultivo. Os olhos de Yeping se arregalaram. Uma única brisa pode aumentar muito o talento de cultivo. Como uma seita comum poderia fazer isso? Obrigado por sua grande gentileza, irmão mais velho. Se este Júnior não tem nada com que retribuir... Ele estava convencido. A seita era mais do que parecia. Muita força puxou meu braço, Cheng Yu pensou, tentando manter a compostura. Não é nada. Arte de conceder fortuna? Minha bunda, é só uma brisa, não poderia ser mais pura. Ele então se lembrou do rescrito. Uma pergunta. Eu vi isso em novelas. Antes que uma pestre incomparável transmita uma arte secreta, eles sempre fazem uma pergunta primeiro, certo? É isso. O que você acha que é o ápice da espada? Yeping ficou pensativo. Eu, o rei do fingimento, vá em frente e responda. Mas não importa o que você diga, eu direi que está errado. Dessa forma, eu posso mostrar o quão insondável é meu entendimento da espada. Ninguém finge melhor que eu. O ápice da espada? Até o sabor desta pergunta é perfeito. Mestre oculto, é quase certo. Ele ponderou a pergunta. Este tipo de pergunta parece simples, mas deve conter um reino incomparável por dentro. Uma pessoa comum poderia dizer algo casual como matar um homem em 10 passos, viajar milhas sem deixar rastros, mas definitivamente não pode ser tão superficial. Então, como devo responder? Ei, eu estava apenas perguntando casualmente, você não precisa levar tão a sério. Não importa o que, eu devo ser cauteloso, extremamente cauteloso. 1 hora inteira depois, a paciência do irmão sênior estava se esgotando. Irmão, já faz 1 hora, você terminou? Eu estou prestes a congelar e morrer nesta montanha. Tudo bem, me dê sua resposta, ele disse, irritado. Yeping finalmente falou, suas palavras cheias de uma sabedoria recém-descoberta. O ápice da espada deveria ser uma única lâmina de grama que corta o sol, a lua e as estrelas. O irmão sênior ficou chocado. Uma lâmina de grama que corta o sol, a lua e as estrelas? Puta merda! Eu, Su Tiangyu, pratiquei a espada por 20 anos. Até o mais forte que eu poderia imaginar seria um golpe que corta uma montanha. Uma lâmina de grama cortando o sol, a lua e as estrelas. Isso é fingimento de outro nível. Irmão sênior, isso não é um pouco exagerado? Espero que você não se ofenda. Aquela linha é excelente. Eu tomarei ela para mim também. De fato, é muito exagerado. No caminho do cultivo, a constância é a chave. Irmão Júnior, você está mirando muito alto. Como esperado, este irmão Júnior admite a sua... O irmão sênior o interrompeu, sua espada brilhando. Eu vou deixar você com uma marca de espada. Esta marca de espada é comum se você a chamar de comum. Mas se você a chamar de extraordinária, ela contém a mais forte intenção de espada do mundo. O quanto você compreende depende de sua percepção. Eu verificarei você em 7 dias. A mais forte intenção de espada? 100% um mestre de mundo oculto. Eu tenho muita sorte. Eu realmente tropecei numa seita de poder oculto. Ele correu de volta para a seita. Gulu Gulu, eu me sinto muito triste, irmão mais novo. A irmã mais velha está aqui para te dar um pouco do seu amor. Irmão sênior! Uma voz feminina o chamou. Irmão, o talento do irmão? Diante de Su Chengyu, Yeping empunhava a sua espada, uma arma de luz dourada que parecia capaz de cortar 10.000 tropas com um único balanço casual. Espere um minuto, Chengyu gaguejou em pânico. Essa coisa, não, poderia ser intenção da espada? Disperse! A imagem dourada se dissipou e a energia se esvaiu. Droga, os sentimentos se foram. Não consigo mais sentir nada. Puxa, um poder tão aterrorizante, mas durou apenas por um instante. Como esperado, meu talento ainda é muito pobre. Yeping lamentou. Su Chengyu o encarou horrorizado. Talento muito pobre?
Quando era criança, tive a sorte de ver o soberano da espada de Taishu uma vez. Isso me ajudou a escolher o caminho da espada. Ele se lembrou da visão. O soberano da espada, uma figura de poder imenso, cercado por uma aura dourada. Naquela época, o soberano da espada nem sequer incitou sua intenção da espada, mas ele executou movimentos de espada quase idênticos aos que o irmão Júnior acabou de exibir. Aquilo era definitivamente a intenção da espada infinita. Aquele que é considerado o primeiro gênio das 10 nações, ele poderia até ser chamado o primeiro sobre as 10 nações. Com tamanha compreensão em esgrima, mesmo sem poder espiritual, no futuro, com a ajuda de muitos tesouros, pílulas mágicas e outros apoios inconstitucionais, ele alcançaria o auge do caminho da espada. Irmão Sênior, eu sei que os movimentos de espada sagrados que compreende comuns. Por favor, não fique desapontado, eu trabalharei o dobro. Su Chengyu ficou sem palavras. Não muito? Nesta vida, temo não valer nem o seu dedão do pé. Mas eu não devo elogiá-lo. Um gênio incomparável como este não pode deixar de fugir. Eu tenho que mantê-lo e meu ato deve permanecer intacto. De fato, bastante comum, muito comum, Cheng Yu disse. Sua voz tensa. Se você é comum, então que diabos isso me torna? Ele pensou, desesperado. Como esperado? O que é isso? Ele perguntou, quando Ye Peng lhe entregou um caderno. Irmão Sênior, este é um caderno de minhas percepções. Não vale a pena mencionar. Oh, um caderno de percepções? Posso dar uma olhada? É muito embaraçoso. Su Chengyu abriu o caderno. As palavras dentro brilhavam com uma luz dourada, revelando os princípios profundos que Ye Ping havia compreendido. Primeiros 50 movimentos do trovão de primavera. Irmão Sênior queria me ensinar o princípio. Quando a areia branca e misturada, ela fica preta com ela. Primeiros 100 movimentos do trovão de primavera. Todas as coisas se contrabalanceiam. Sem baixo, não há cima. Primeiros 50 movimentos do trovão de verão. A maior retidão parece desajeitada. A maior habilidade parece desajeitada. A maior eloquência parece gaguejar. Primeiros 100 movimentos do trovão de verão. Capítulo 4. Intenção da espada. Su Changyu estava de pé em uma ponte, olhando para a cachoeira, completamente exausto de seu ato. Se eu soubesse, teria escolhido outro lugar, ele lamentou. Pensando bem, por que todo mundo acha que praticar esgrima é tão fácil? É muito irritante. De repente, sua irmã Júnior apareceu, com um sorriso brincalhão. Irmão Sênior, você é tão patético. Patético? Não fale besteira se você não entende. Esgrima não é tão simples. Au, isso dói! A técnica da espada do trovão quádruplo que o irmão Sênior pratica não é uma técnica comum, está entre as 10 melhores de Qinshu. Antigamente, o daoísta das 4 estações tornou-se famoso em Qinshu com esta técnica de espada. Era uma arte de espada de rigidez e yang supremos, dividida em 4 conjuntos completos: primavera, verão, outono e inverno. Se alguém dominar todos os 4 conjuntos, eles podem até invocar os espíritos das 4 estações. Cada conjunto é ainda dividido em 4 reinos menores: iniciação, proficiência, maestria e perfeição. Parece muito impressionante, disse a irmã Júnior. Então, em que nível você está agora, irmão Sênior? A espada do trovão da primavera atingiu a proficiência, 18 técnicas de espada no total. Hã? Apenas trovão da primavera e apenas 18 movimentos. O que você quer dizer com apenas trovão da primavera? Existem apenas 4 reinos principais. Meu progresso definitivamente conta como elite em Qinshu. A irmã Júnior apenas o observou, impassível. O irmão Sênior atinge a proficiência em 10 anos. Em menos de 10 anos, alcançará a maestria. Em 100, a perfeição. Até lá, você verá o quão forte eu realmente sou. Entendi, irmão Sênior. Então, se o irmão Júnior fosse compreender a intenção da espada por conta própria, que tipo de talento seria esse no caminho da espada? Su Changyu riu alto. Intenção da espada? Irmã nova, você certa sabe sonhar. Ele explicou. No caminho da espada, as técnicas são secundárias. O que realmente importa é a intenção da espada. Quanto mais intenção da espada você tiver, mais qualquer técnica de espada pode tornar-se miraculosa.
Até mesmo um gênio aleatório é aterrorizante. Mas as 3 grandes barreiras da intenção da espada são tão difíceis de cruzar quanto a ascensão aos céus. A primeira sozinha é a intenção da espada infinita. Em todas as 10 nações, apenas um especialista mal conseguiu entrar nela, conhecido como soberano da espada de Taishu, honrado em todas as 10 nações. Eu estou apenas dizendo, e se ele realmente a compreendesse, como isso se classificaria? Absolutamente não possível, ele declarou. Esqueça o irmão Júnior. Até mesmo o maior prodígio de Qinchu em 500 anos nunca poderia compreender a intenção da espada infinita. Eles chegaram ao prenhapisco da montanha traseira. Estamos aqui. Pergunto se o irmão Júnior está acordado. Encontraram Ye Ping de joelhos diante da marca da espada, seus olhos fechados em profunda concentração. Que inferno! Aquelas olheironas gigantes, há quanto tempo ele não dorme? Su Changyun ficou chocado e culpado. Não me diga que esse tolo levou a sério essa marca de espada. Aquela coisa foi inventada. Agora eu pareço o vilão. O que eu faço? Me sinto tão culpado. Suspiro. Pobre garoto. Pelo bem da seita, ele terá que aguentar isso. Eu vou compensá-lo depois. Irmão Sênior, você está aqui, disse Ye Ping, levantando-se. Como está o treinamento? Rápido, faça uma pose, pensou Su Changyu, tentando manter sua fachada. Eu compreendi, anunciou Ye Ping. É tudo graças à oportunidade que você me deu, irmão Sênior. Não se sinta mal. Não ser capaz de compreender é completamente normal. Não vou te desprezar por isso. Tão gentil. Mas Su Changyu estava em pânico. Não estou mentindo. São realmente 400 técnicas. Chega já. Falar alto sem força? Ninguém gosta disso. Então o irmão Sênior acha que eu não sou digno nem de 400? Mesmo que meu talento seja pobre, você me deu esta oportunidade. 400 não é muito. Eu posso dar conta. 400? Não muito? Outro que subestima o caminho da espada. Nesse momento, Su Changyu ficou genuinamente um pouco irritado. Ele não era um especialista de primeira linha. Mas a dor que muitas pessoas comuns sofrem para crescer não é menor. E então elas são frequentemente zombadas, consciente ou inconscientemente, pelo progresso lento. Isso machuca qualquer um. Bem, nesse caso, me mostre as técnicas de espada que você compreendeu. Ele estava pronto para dar uma pequena lição ao jovem arrogante. Tudo bem, concordou Ye Ping. Ele desembainhou sua espada e uma energia dourada explodiu ao seu redor. As técnicas de espada que ele exibiu eram rápidas como um raio, fluindo como água. Em um piscar de olhos, ele já tinha executado 36 movimentos. Su Changyu ficou boquiaberto, completamente chocado com o que estava vendo. A criança que ele achava um tolo sem talento tinha de alguma forma compreendido a verdadeira essência da espada. No penhasco da montanha, a demonstração de Ye Ping continuava, seus movimentos de espada se tornando mais rápidos e ferozes. Mesmo depois de alcançar o 36º movimento, ele não mostrava sinal de parar. Sua espada se movia cada vez mais rápido, até que, no 108º movimento, uma explosão de energia dourada irrompeu dele. Ao mesmo tempo, um súbito trovão explodiu no céu acima. Su Changyu ficou completamente atordoado. A cena diante dele, inúmeros arcos de relâmpagos se reunindo para formar um dragão de trovão, era algo que ele conhecia muito bem, algo com que sonhara inúmeras vezes. O rugido do dragão. Congelado no lugar, Su Changyu foi abalado ao ponto de sufocação. O rugido do dragão? Esta era a inconfundível manifestação da técnica da espada do trovão quádruplo em grande completude. Por anos, pensou, em choque absoluto, meu maior sonho tem sido treinar a espada do trovão da primavera para grande completude, para ouvir aquele lendário rugido do dragão, tanto que eu poderia morrer sem arrependimentos. E, no entanto,
Este garoto diante de mim o alcançou depois de apenas 7 dias de treinamento? Impossível! Absolutamente impossível! Mas o choque estava longe de terminar. Em apenas 5 respirações, um novo grito de dragão ecoou. Um dragão de trovão formou-se inteiramente de relâmpagos verdes, simbolizando a grande completude da espada do trovão de verão. Antes que pudesse desaparecer, o dragão do trovão de outono o seguiu, aparecendo quase simultaneamente. 2 dragões rugiam competindo em brilho, as espadas de verão e outono duelando juntas. Era algo sem precedentes, inédito. E naquele momento, a espada de Yeping não diminuiu a velocidade. Em vez disso, ela ficou mais rápida e mais rápida ainda. No final, tornou-se um verdadeiro fantasma. O golpe mais forte da técnica da espada do trovão quádruplo, a espada do trovão de inverno, também finalmente alcançou a grande completude. Esta conclusão da espada parecia inteiramente diferente da ameaça anterior. Para Changyu, era como se a aspereza do inverno profundo tivesse tecido toda a vida murchando. Apenas no 40º-32º movimento, Yeping finalmente parou. A performance de 7 dias de seus estudos, Yeping havia trazido tudo à grande completude. No entanto, Yeping não se moveu. Não, algo não está certo. Eu devo ter confiado na espada para compreender. Ele ajoelhou-se. Isso mesmo, até mesmo eu tenho sido limitado pela própria espada. Olhe para além do objeto, pense além do eu. Eu acho que entendi agora o que o irmão sênior realmente desejava me dizer. Changyu olhou completamente confuso. Vamos tentar. A espada do homem comum corta o pescoço acima e perfura o fígado abaixo. Não é diferente de uma briga de galos. Mas a espada do Filho do Céu é forjada com os 5 elementos do céu, com o Yin e o Yang em seu punho, e usa todas as coisas sobre o céu como sua lâmina. Uma nova onda de energia, uma epifania, tomou conta de Yeping. Puta merda! Poderia ser que ele está tendo outra epifania, apenas demonstrando um movimento de espada? Você tem que estar brincando comigo e me provocando. Se a espada do trovão de inverno era agora a personificação suprema da aniquilação e da morte, então a aura neste momento era o completo oposto, cheia de renascimento e nova vida. Em apenas um instante, parecia que milênios haviam passado. Energia transbordando de vitalidade, fluindo incessantemente. Yeping havia transcendido a mera técnica. Ele não estava mais apenas usando uma espada. Ele havia se tornado a espada, a vida e a morte, o início e o fim. E Su Changyu, o mestre fingido, só podia assistir, maravilhado e aterrorizado com o prodígio que ele havia acidentalmente libertado. Diante de Su Changyu, Yeping empunhava a sua espada, uma arma de luz dourada que parecia capaz de cortar 10.000 tropas com um único balanço casual. Espere um minuto! Changyu gaguejou em pânico. Essa coisa não poderia ser intenção da espada? Disperse! A imagem dourada se dissipou e a energia se esvaiu. Droga! Os sentimentos se foram. Não consigo mais sentir nada. Puxa! Um poder tão aterrorizante, mas durou apenas por um instante. Como esperado, meu talento ainda é muito pobre. Yeping lamentou. Su Changyu o encarou horrorizado. Talento muito pobre? Quando era criança, tive a sorte de ver o soberano da espada de Taishu uma vez. Isso me ajudou a escolher o caminho da espada. Ele se lembrou da visão. O soberano da espada, uma figura de poder imenso, cercado por uma aura dourada. Naquela época, o soberano da espada nem sequer incitou sua intenção da espada, mas ele executou movimentos de espada quase idênticos aos que o irmão Júnior acabou de exibir. Aquilo era definitivamente a intenção da espada infinita.
aquele que é considerado o primeiro gênio das 10 nações, ele poderia até ser chamado o primeiro sobre as 10 nações. Com tamanha compreensão em esgrima, mesmo sem poder espiritual, no futuro, com a ajuda de muitos tesouros, pílulas mágicas e outros apoios inconstitucionais, ele alcançaria o auge do caminho da espada. Irmão Sênior, eu sei que os movimentos de espada sagrados que compreendi são bastante comuns. Por favor, não fique desapontado, eu trabalharei o dobro. Su Chengyu ficou sem palavras. Não muito? Nesta vida, temo não valer nem o seu dedão do pé, mas eu não devo elogiá-lo. Um gênio incomparável como este não pode deixar de fugir. Eu tenho que mantê-lo e meu ato deve permanecer intacto. De fato, bastante comum, muito comum, Cheng Yu disse. Sua voz tensa. Se você é comum, então que diabos isso me torna? Ele pensou, desesperado. Como esperado? O que é isso? Ele perguntou, quando Ye Peng lhe entregou um caderno. Irmão Sênior, este é um caderno de minhas percepções. Não vale a pena mencionar. Oh, um caderno de percepções? Posso dar uma olhada? É muito embaraçoso. Su Chengyu abriu o caderno. As palavras dentro brilhavam com uma luz dourada, revelando os princípios profundos que Ye Peng havia compreendido. Primeiros 50 movimentos do trovão de primavera. Irmão Sênior queria me ensinar o princípio. Quando a areia branca e misturada, ela fica preta com ela. Primeiros 100 movimentos do trovão de primavera. Todas as coisas se contrabalanceiam. Sem baixo, não há cima. Primeiros 50 movimentos do trovão de verão. A maior retidão parece desajeitada. A maior habilidade parece desajeitada. A maior eloquência parece gaguejar. Primeiros 100 movimentos do trovão de verão. Lendo as palavras no caderno, Su Chengyu caiu como se estivesse olhando para o céu estrelado pela primeira vez. Ele reconheceu cada palavra, mas, juntas, elas eram tão vastas e profundas quanto a própria galáxia. Embora ele não pudesse entendê-las, ele foi profundamente abalado. Esses princípios, eu disse isso? Não se atreva, não se atreva! Isso foi apenas minha especulação arrogante da superfície mais fina. Definitivamente não é nem um décimo da profundidade que o irmão Sênior desejava transmitir. Então, por que diabos eu não consigo entender uma única palavra? Como exatamente você compreendeu isso, seu desgraçado? Compreendendo o Dao do nada? Que tipo de monstro você é? Pensar que eu, Su Chengyu, treinei diligentemente por mais de uma década e só alcancei um vislumbre iniciante do trovão da primavera. E ainda assim, este irmão Júnior novato, em apenas 7 dias, levou toda a técnica da espada do trovão quádruplo à grande completude. E ainda mais inacreditável, tocou na intenção da espada infinita. Ser humano, eu sinto muito, de verdade. Ele se recompôs. Tudo bem, você continue sua compreensão. Eu voltarei em alguns dias. Ye Peng observou seu mestre se afastar. Pela expressão do irmão Sênior, algo está claramente errado. Poderia ser que ele acha que eu sou um lixo inútil e planeja me expulsar? Por favor, não. Ele o agarrou. Eu finalmente encontrei alguém disposto a me acolher. Ele se lembrou de sua jornada de meio ano, como ele participou de mais de 50 reuniões de ascensão imortal, grandes e pequenas, apenas para ser rejeitado por não ter raiz espiritual. Ninguém estava disposto a acolhê-lo. Eu não posso simplesmente ficar olhando para o céu estrelado sozinho e compreender o Dao do nada, posso? Não importa o que aconteça, eu devo aproveitar esta chance e nunca mais soltar. Ainda mais porque todos nesta seita são especialistas incomparáveis. Vamos lá, Ye Peng, você consegue. Enquanto isso, na residência do Mestre do Leste, o tempo estava realmente bom ultimamente. Bebendo chá e admirando flores, que agradável! O mestre pensou. De repente, seu servo entrou correndo, em pânico. Mestre, mestre, isso é ruim! Mestre, algo grande aconteceu! Algo grande! O mestre da seita, Taiwa, apareceu. Chang Yu?
qual o problema? Tão agitado? Isso não é como você? Mestre, seu sonho pode estar prestes a se tornar realidade. Nossa seita King Dao Stay, finalmente, está prestes a produzir um dragão. A jornada de Ye-Pui, o gênio incompreendido, e a farsa de Su Changyu estavam prestes a abalar os próprios alicerces do mundo do cultivo. Produzir um dragão? Taiyua perguntou, cético. Changyu, o que você quer dizer com isso? O novo irmão Júnior começou do nada, e em apenas 7 curtos dias, ele levou toda a técnica da espada do trovão quádruplo à grande completude. Changyu exclamou, sua voz cheia de admiração. Taiyua ficou chocado. Hã? Todos eles? Sim, um verdadeiro supergênio! Mas sua expressão rapidamente mudou para uma de severidade. Changyu, isso não é uma piada que você pode fazer. Mentirosos devem engolir agulhas, você sabe. Mestre, você não viu? O fenômeno celestial de agora foi o sinal da grande completude da espada das 4 estações. Eu pensei que fosse algum especialista próximo rompendo, mas acabou sendo o pequeno Yeping. Produzir um dragão! Produzir um dragão! Taiyua gritou, lágrimas de alegria escorrendo pelo seu rosto. Nossa seita King Dao finalmente produziu um gênio! Ele agarrou Changyu pelos ombros. Um gênio? Mestre, acalme-se! Não se deixe levar pela alegria, mestre! Taiyua, em sua excitação, pegou uma bacia de água e a derramou sobre sua própria cabeça. Acalme-se, acalme-se. Eu quase me meti em apuros. A cartomante disse que eu enfrentaria uma tribulação aos 100 anos de idade. Mas, mestre, começou Changyu, preocupado. Se ele continuar em nossa seita, não estaremos atrasando-o. Changyu, você está pensando demais, respondeu Taiyua, sua voz agora calma e sábia. Yeping já participou de mais de 50 reuniões de ascensão imortal sem que nenhuma seita o quisesse. Nós o escolhemos. Isso é uma bênção para ele e para nós. Algum problema com isso? Ele olhou para Changyu com intensidade. Changyu, não seja mole de coração. Eu não sou um homem assustador. Uma vez que nossa seita seja promovida para a 2ª série, eu lhe contarei a verdade. Justiça! Até lá, se ele fica ou vai, será a escolha dele. Que tal? Este discípulo entende. Eu seguirei a decisão do mestre. Então está resolvido. Lembre-se, não exponha isso. No dia seguinte, em uma tarde tranquila, o mestre estava relaxando quando Changyu entrou correndo. Mestre! Mestre! Más notícias! De novo! De novo! De novo! Algo enorme aconteceu! O mestre, no entanto, permaneceu calmo. Eu vou me esconder. Changyu, a seita está em suas mãos por enquanto. Mestre! Não são cobradores de dívidas! Não são cobradores de dívidas! É outra coisa! Outra coisa? Então por que você está tão em pânico? Você quase assustou minha ama para fora! Fale, o que poderia ser um grande negócio? Eles estão nos demolindo? É melhor você ver por si mesmo. Changyu entregou-lhe um documento oficial do escritório de administração da seita de King Shu. A partir de hoje, para impedir que seitas Shan enganem as pessoas, todas as seitas sem rank dentro do território serão investigadas. Dentro de 2 meses, 10 pedras espirituais de baixo grau devem ser submetidas para provar a legitimidade da seita. Taiyua ficou furioso. O quê? Provar a legitimidade? Não há mais lei? Forçosamente obtendo pedras espirituais e oprimindo as massas? Eu vou à capital e... Parou, a dura realidade atingindo-o. No mundo do cultivo, 10.000 moedas de cobre equivaliam a 100 taéis de prata, que equivaliam a 1 tael de ouro. E 10 taéis de ouro, apenas uma pedra espiritual. Para a seita King não comer ou beber por um ano inteiro, podemos gerenciar 10 pedras espirituais.
Eu lamento. Mestre, não entre em pânico. Quantas pedras espirituais a seita tem atualmente? Bem, isso... que tal assim? Hesitou, antes de finalmente admitir. 70 pedras espirituais? Isso é o suficiente? Impossível! 70 taéis de ouro seria complicado, mas poderíamos juntar... Não 70. Mestre da seita? Não me diga que são apenas 70 taéis de prata. São 70 moedas de cobre! A revelação foi devastadora. 70 moedas de cobre? 100 taéis de ouro? Estamos acabados. Deveríamos apenas nos dissolver. Mas Su Shangyu agora estava certo. A seita King Yundao estava verdadeiramente acabada desta vez. Não importa o que, como seu mestre, eu assumiria a responsabilidade. Pare de dormir acordado. Se não houver outra escolha, teremos que banir todos os aventureiros das montanhas de trás, mesmo que tenhamos que lutar. Finalmente temos um gênio. Não podemos deixar a seita colapsar. Mas uma nova luz brilhou nos olhos do mestre. Eletricidade estalou ao redor dele. Da direção da residência do irmão Júnior. O que está acontecendo lá? O mestre da seita Taiwa estava em estado de choque observando a energia azul que emanava da residência de Yeping. O que foi aquilo no céu agora há pouco? Poderia ser que o irmão Júnior rompeu novamente? Impossível! Mesmo gênios não cultivam assim. Eu sou um ancião há 100 anos, mas já estou pensando demais em tudo. Shang Yu? Ele disse, virando-se para seu discípulo. Eu preciso descer a montanha para ver se consigo pegar emprestado algumas pedras espirituais. Agora que um dragão apareceu, não importa o custo, eu nunca deixarei esta seita ser dissolvida. A seita estará sob seus cuidados. Mais importante, cuide bem daquele seu irmão Júnior, ensine-o adequadamente e não o engane novamente. Sim, mestre, pode ficar tranquilo. Shang Yu respondeu, curvando-se. 7 dias depois, no penhasco da montanha, a cena se repetiu. Yepeng, com uma energia dourada avassaladora, praticava sua esgrima. Su Shangyu observava à distância, completamente chocado. Já se passaram apenas 7 dias e ele já aprendeu tantos movimentos de espada? Nesse ritmo, ele não alcançará a perfeição em apenas alguns dias. O fenômeno celestial antes dele realmente romper e ascender? Honestamente, eu realmente não queria vir vê-lo. A pressão é grande demais. Irmão Sênior, você está aqui! Yeping gritou, interrompendo seus pensamentos. Não há necessidade de cortesia. Como foi seu treinamento? Su Shangyu perguntou, tentando manter a compostura. Todos os 1460 movimentos de espada foram totalmente compreendidos. Yeping anunciou com orgulho. Embora tenha sido um pouco lento, com a ajuda de minha iluminação, ainda foi um sucesso. Su Shangyu quase desmaiou. Todos já compreendidos? Mesmo minhas expectativas mais exageradas te subestimaram. Eu sou muito azedo. Pequeno Yeping, escute bem, ele disse, tentando soar como um mestre sábio. Mesmo que seus movimentos de espada alcancem a perfeição, isso é apenas o começo. Depois disso, você precisa compreender o ímpeto da espada, e então, a intenção da espada. Os movimentos da espada são numerosos, mas um golpe de ímpeto de espada é equivalente ao poder de um conjunto inteiro de técnicas combinado. Apenas ao formar o ímpeto da espada, você pode ser considerado um verdadeiro mestre da espada, você entende? Então, eu ainda não conto como um observador de espada. Preciso me gabar o suficiente, caso contrário, com o talento desse cara, meu ato será exposto em 3 dias. Su Shangyu pensou em pânico. Ah, certo, irmão sênior. Em que reino você está agora? Yeping perguntou, inocentemente. Quanto a mim, Su Shangyu começou, com um ar de grande importância. Este humilde aqui acabou de entrar no lendário primeiro nível do caminho da espada supremo, a intenção da espada infinita. Oh, é tão bom se gabar, ele pensou exultante.
Uau! Intenção da espada. Intenção da espada infinita. Só o nome já soa incrível. Como esperado do irmão sênior, verdadeiramente um mestre oculto. Nesta vida, eu te seguirei até o fim. Uma vez que o ímpeto da espada é dominado, entra-se no Reino Supremo. O Reino Supremo tem 3 níveis, o primeiro sendo a intenção da espada infinita. Não se engane por apenas entrar no reino, você já é a pessoa número 1 em todas as 10 nações. Que incrível! Espere, isso não significa que o irmão sênior é agora pelo menos o número 1 em todas as 10 nações? Eu sabia que os mestres eram altos, mas não tão altos. Se eu aprender com ele, isso não me tornaria possivelmente o segundo em todas as 10 nações? Meus ancestrais devem estar me abençoando. Irmão sênior, eu definitivamente trabalharei duro para te alcançar, e dentro desta vida eu também entrarei na intenção da espada infinita. E quando eu estiver no futuro, nunca me esquecerei da sua gentileza. Pare, pare! Você está me deixando ainda mais azedo! Su Shangyu gritou internamente. Parece um sonho. Apenas alguns dias eu estava ainda lutando para sobreviver. E agora estou em uma seita, aprendendo técnicas de espada. Na verdade, pode-se dizer, aspirando a estudar as artes de cultivo de Qin Shu, tomando o vento da manhã como minha refeição. Eu ouvi do mestre da seita que antes de você vir para a seita, você ainda era um erudito, certo? Metade de um erudito. Aos 80 anos ganhei um título oficial. Apenas tinha algum interesse em ler e pintar. Então ajude o irmão sênior com uma pintura. Quando o pequeno Yeping se destacar no futuro, não será a maior capital de Ostentável? Veja aquela pintura do cultivador de espada número 1 da nação Jin, uma vez pintado para nós. Quem não daria uma olhada nisso? Eu sou muito inteligente. Pintura? Tudo bem. Se provavelmente estiver bem feito, por favor, não tire sarro, irmão sênior. Em sua vida passada, Yeping havia se juntado a uma sociedade de pintura para perseguir sua deusa. Ele treinou duro por 3 anos e finalmente aprendeu a pintar. No entanto, a deusa fugiu com um rico segunda geração. Pintar não pôde salvar nenhum cão solitário. 1 hora depois, Yeping apresentou sua pintura a Su Shangyu. Este garoto realmente parece muito bonito quando está sério, quase como eu. Irmão sênior, a pintura está pronta, por favor, não se importe se não estiver boa. Não se preocupe, deixe-me apreciar. Su Shangyu desenrolou o pergaminho. Seus olhos se arregalaram no choque. Esta pintura? A jornada de Yeping e a farsa de Su Shangyu tinham tomado outro rumo inesperado.